Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos dar agora início ao segundo vídeo dessa série de modelos hidráulicos do potencial de ação, agora feitos em modelagem 3D, em computação gráfica em 3 dimensões. Então, é muito importante, eu queria dar 2 avisos aqui muito importantes. O primeiro é que esse vídeo, para que o aluno possa compreender esse vídeo, é muito importante que ele tenha visto já o primeiro vídeo, a parte 1 do modelo hidráulico em 3D. Uma série de informações foram dadas no primeiro vídeo que eu acredito que são muito importantes para que esse segundo vídeo possa ser compreendido. A outra coisa importante que eu gostaria de avisar, que eu deveria ter avisado no primeiro vídeo, é que como esses vídeos são gravados em alta definição, é bastante conveniente que o aluno faça a opção no próprio YouTube, faça a escolha da qualidade do vídeo, escolhendo a definição mais alta. Dessa maneira ele vai poder usar toda a qualidade do vídeo que foi feito em HD, ou seja, em alta definição. Então vamos agora descrever esse vídeo que se refere a uma parte, uma fase do potencial de ação. Eu não vou definir exatamente qual a fase em termos de exatamente o que está acontecendo. Nós vamos admitir que é uma fase onde já ocorreu a ativação dos canais de sódio voltagem dependentes e já ocorreu também a ativação dos canais de potássio voltagem dependentes, mas eu não vou precisar exatamente qual é a fase, vocês vão perceber por quê. Então vamos observar, vou fazer uma descrição bastante rápida dos componentes do nosso modelo hidráulico. Então vamos observar aqui o reservatório EM, que é um reservatório de equilíbrio, um reservatório que serve para manter o potencial de membrana num valor estável, que é o chamado potencial de repouso, EM, conectado ao reservatório dinâmico, cujo nível pode variar, subir ou descer, em função de influências externas, e a conexão é feita através de um tubo com condutância GM. Os outros reservatórios que vocês estão vendo aqui se referem ao potencial de equilíbrio do sódio, e esse potencial de equilíbrio do sódio tem um valor de 60 mV positivo, e o potencial de equilíbrio do potássio, que tem um valor de 90 mV negativo. Esse reservatório e esse reservatório, portanto do sódio e do potássio, se referem aos canais de sódio e de potássio dependentes de voltagem, que estão envolvidos no fenômeno do potencial de ação. Esses canais eles são ativados em sequência, como a gente já viu, e eles vão então provocar o conjunto de fenômenos, conjunto de eventos que caracterizam o processo, o fenômeno do potencial de ação. Nessa fase, como eu falei, já corresponde a uma ativação, já uma fase onde os canais de sódio estão ativados. Nós vamos observar os vários componentes na forma já de uma ativação, como eu falei, e aqui vocês podem ver que o nível do reservatório VM, que anteriormente, na fase de repouso, estava coincidente com o nível EM, portanto o potencial de repouso, o nível de água desse reservatório VM agora está num nível superior. Ele já atingiu o nível do potencial limiar, que vocês estão vendo aqui por esse anel amarelo. Ele já superou o nível do potencial limiar e, portanto, ele já elevou essa boia verde a um valor suficientemente alto para permitir a abertura da tampa. Lembre-se que essa boia ela é presa a uma tampa, ela aciona essa tampa verde, que aqui vocês podem ver como
uma comporta de ativação, ou o gate de ativação, e ao acionar, levantar essa tampa verde, ela destampa. Aqui não está muito fácil de ver, nós vamos fazer uma rotação depois, eu só quero dar uma passada geral. Então, a elevação dessa boia, acionada pela elevação do nível de água, que superou o valor do potencial limiar, então abre esta tampa verde, que agora permite a entrada de água vinda do reservatório que está aqui, que é o reservatório que corresponde ao potencial de equilíbrio do potássio, potencial de equilíbrio do sódio, e a conexão entre os dois reservatórios é feita por um tubo cuja condutância é GNA, que corresponde à condutância dos canais de sódio ativados por voltagem. Infelizmente, nós temos aqui uma comporta, que é a comporta dos canais de potássio dependentes de voltagem, que está atrapalhando um pouco a visualização, mas daqui a pouco eu vou fazer uma rotação e nós vamos então olhar isso de um outro lado. Mas aproveitando ainda que nós estamos observando essa comporta dos canais agora de potássio, aproveitando essa rotação da figura, então vamos observar o que acontece aqui com a elevação do nível de água, que já superou o limiar. Então, esta elevação do nível de água do reservatório VM provocou a elevação desta boia vermelha, ou lilás, conectada ao chamado gate de ativação do potássio. Então, o que significa isso? Significa que essa comporta, na figura anterior, no vídeo anterior, ela estava fechando esse conduto que liga o reservatório VM ao reservatório EK, que é o que determina, vamos dizer, que estabelece o potencial de equilíbrio do potássio. E nós já vimos que a conexão deste reservatório com esse reservatório tende sempre a provocar uma hiperpolarização da membrana, ou tende sempre a provocar uma queda desse nível. Observem que esse nível aqui é sempre mais baixo do que o nível do potencial de membrana. E aqui vocês podem observar, efetivamente, que ao se abrir essa comporta, ocorre agora um fluxo de água, mostrado por essas setas, deste reservatório VM para o reservatório EK. Esse fluxo é um fluxo de estabilização, ou seja, ele é um fluxo que tende a restaurar o nível VM ao nível anterior à perturbação que causou a subida do nível. Lembre-se que a perturbação que ocasionou a subida desse nível foi um fluxo de água injetado aqui dentro desse reservatório por uma torneira que está lá em cima, nós não temos acesso a ela no momento. E não nos interessa também observar essa torneira. Mas o fato é que esse reservatório EK, então, como eu estava dizendo, ele tende a estabilizar o nível. Qualquer perturbação do nível do reservatório VM vai fazer com que a boia vermelha seja levantada, e ao se levantar a boia vermelha, essa comporta, que é o gate de potássio, levante-se, suba e abra a comunicação entre esse reservatório e esse reservatório. Então vocês podem ver que agora esse tubo está livre, portanto permitindo o fluxo de água daqui para cá. Ao contrário dessa comporta, que é uma comporta do tipo de retroalimentação negativa, portanto é uma comporta que, ao ser acionada, tende a restaurar o nível do potencial de membrana ao seu valor inicial, a comporta que vocês estão vendo aqui, que é a comporta de ativação dos canais de sódio, essa comporta ela tem um comportamento, desculpe o trocadilho, completamente diferente desta comporta dos canais de potássio. E agora vamos sim fazer uma rotação.
para que vocês possam ver desse lado, sem a interferência daquilo que está na frente. Vamos observar um pouquinho melhor o que acontece quando esta comporta é acionada pela elevação da boia. Então, observem aqui novamente a boia verde. Observem que o nível de água, vamos colocar uma visão bem lateral, o nível de água, vocês estão vendo que essa água agora é transparente para permitir a observação do que está mergulhado nessa água. Portanto, lembrando que o nível do potencial de membrana subiu além do limiar, levantou a boia verde. Esta boia verde, ao se levantar, abriu, acionou essa tampa, que vocês estão vendo aqui, e agora permitiu a abertura. Essa tampa abriu a via de comunicação entre esse reservatório, que é o ENA, e o reservatório do potencial de membrana. E como vocês estão vendo agora, ocorre um fluxo de água desse reservatório para esse reservatório, por efeito da abertura da abertura parcial dessa tampa. A tampa foi levantada, conforme mostra aqui, ela sofreu uma rotação para o lado direito e permitiu agora a saída de água. Só para lembrar, a posição anterior dessa tampa era exatamente aqui, fechando a saída de água, tapando a saída de água desse reservatório para esse reservatório. Mas, então, o fato importante dessa comporta é que ela é uma comporta que tem uma maneira de agir que funciona por retroalimentação positiva. Ou seja, o que significa isso? Significa que a comporta, ao se abrir, ela provoca um fluxo de água que faz com que a boia suba mais ainda. E ao subir essa boia, a subida da boia abre a comporta ainda mais, aumentando o fluxo de água. Ou seja, o evento inicial, que foi a elevação do nível da água, que vocês estão vendo aqui, abrindo, levantando a boia, provocou uma sequência de eventos que somente intensificou o processo de elevação do nível de água. Como que isso foi feito? Vamos repetir. O nível de água subiu, acionou a boia subiu, essa boia abriu essa tampa, a abertura da tampa permitiu o fluxo através do tubo GNA deste reservatório para esse reservatório. Esse fluxo vocês estão vendo aqui por essa coluna de água torta, mostrando que a água está caindo desse reservatório para esse reservatório. E esse fluxo provoca uma elevação adicional do nível de água. E a elevação adicional do nível de água provoca uma abertura adicional da tampa, que por sua vez provoca um aumento desse fluxo de água, que por sua vez vai provocar um aumento ainda maior do nível de água, que está aqui. Portanto, esse é um processo que a gente chama de processo de retroalimentação positiva, e é um processo que ele necessariamente tem que ser interrompido de alguma forma, porque se isso não ocorrer, o que vai acontecer é uma elevação explosiva do nível de água e eventualmente chegando em valores que a célula não pode suportar, ou alterações do potencial de membrana que a célula não poderia suportar. Felizmente, existe um mecanismo acoplado à ativação ou abertura dessa comporta que o acionamento desse mecanismo provoca um fechamento dos canais de sódio dependentes de voltagem. Nesse caso, o tubo hidráulico, cuja condutância depende do nível de água. Então, o nível de água equivale à voltagem, potencial de membrana. A condutância hidráulica desse tubo corresponde à condutância elétrica dos canais de sódio voltagem dependentes. E aí sim entra em ação esta outra comporta, que tem aquela forma de uma bandeirinha de São João, que eu já descrevi no vídeo anterior. E observem que a elevação desta comporta, que é a comporta de ativação, provoca
automaticamente uma descida da comporta de inativação. Por quê? A coisa foi construída nesse modelo hidráulico, evidentemente no sistema biológico não existe absolutamente esse tipo de acoplamento. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas do jeito que isso aqui foi construído, vocês estão vendo que existe um eixo de rotação, que é esse eixo cinza, que é esse cilindro cinza que eu estou apontando aqui. E esse eixo de rotação, ele é colocado de tal maneira que ao subir esta boia, e se ao abrir essa comporta, essa automaticamente fecha. Então vocês podem ver que esta comporta, ao se fechar, ela vai fechar a ligação, hidráulica entre esse reservatório e esse reservatório. Essa comporta, então, é o gate de inativação dos canais de sódio voltagem dependentes. O gate de inativação, ele é lento, ao contrário do gate de ativação, que corresponde, nesse caso, a uma tampa, que pode propiciar uma abertura muito rápida da via de fluxo. Então, a boia subindo abre rapidamente essa tampa, ocorre o fluxo. Mas, ao contrário, então, como eu dizia, desta tampa do gate de ativação, que é um gate rápido, a comporta de inativação é uma comporta lenta, porque ela foi feita com esse formato de bandeirinha de São João, de modo que ao descer, ela fecha lentamente a condutância GNA. Então, esse processo vai continuar. Talvez eu ainda faça um terceiro vídeo, mas eu não tenho certeza. E esse processo vai continuar de tal maneira que o que vai ocorrer agora é que esse nível vai subir até um certo ponto, onde esta comporta vai se fechar totalmente. A comporta dos canais, a comporta de, estava dizendo então, a comporta de inativação vai fechar totalmente a comunicação entre esse reservatório, que é o ENA, vocês estão vendo aqui, e o reservatório VM, fechando essa comunicação. O que nós temos agora é a restauração do potencial de membrana rumo ao seu valor inicial, o seu valor de equilíbrio, através do seguinte processo. Então vamos ver o que acontece agora com a restauração do potencial de membrana, ou a chamada repolarização da membrana. Então fecha-se essa comporta, a comporta de inativação dos canais de sódio, e ainda a comporta de ativação dos canais de potássio está em plena abertura, ou seja, nós não temos nenhum processo de fechamento desses canais. Esses canais de potássio, voltagem dependentes, ainda estão totalmente abertos. Isso propicia agora uma via de restauração do nível, uma via equivalente à via de repolarização da membrana, porque vocês vejam que esse nível estando aberto, agora o nível VM vai voltar lentamente ao seu valor. E, naturalmente, no meio tempo, ou seja, enquanto todos esses processos estavam acontecendo aqui, a condutância da membrana, GM, essa condutância de vazamento, ela não deixou de funcionar, portanto ela sempre esteve trabalhando, mas de uma maneira mais lenta, uma maneira mais gradual. E agora o que vai fazer o potencial de membrana restaurar, voltar ao seu valor de repouso, vão ser as influências desse tubo GK, que vai puxar o nível para baixo, e o tubo GM, que vai puxar o nível para o nível de estabilização EM. Mas logo depois que termina esse processo de fechamento dos canais de sódio, voltagem dependentes, ainda essa comporta permanece aberta
fazendo com que o nível VM caia um pouquinho abaixo do valor do nível EM. Isso causa aquele pós-potencial tão característico do potencial de ação, onde a repolarização da membrana ela ocorre de uma maneira, ocorre um overshoot e o potencial de membrana temporariamente fica um pouquinho abaixo do potencial de equilíbrio, mas ele volta, depois ele volta ao normal, porque ao descer esse nível, então isso aqui é importante vocês lembrarem, ao descer o nível de água, esta comporta, essa boia vermelha desce e a comporta agora, essa comporta verde dos canais de potássio e voltagem dependentes, volta a fechar essa via de comunicação e agora o potencial de membrana ou o nível do reservatório VM fica totalmente determinado novamente pelo tubo de condutância GM e pelo nível EM, que é o nível do reservatório de estabilização. Ou seja, o processo agora reverte e nós vamos ter aquela situação inicial que foi o início do vídeo anterior. Então eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.